Olá, amigos e amigas do canal EJS Notícias. Hoje, 30 de outubro, trazemos informações de altíssima relevância sobre o caso que vem tirando o sono de milhões de aposentados em todo o Brasil, a revisão da vida toda. O tema voltou a movimentar Brasília com força total após uma intimação inédita feita pelo Supremo Tribunal Federal, ao presidente da República, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal. Essas três autoridades, que representam os três poderes da República, foram oficialmente notificadas a se manifestar na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2111. E o que está em jogo aqui é muito mais do que um simples trâmite judicial. É o futuro do pagamento dos atrasados da revisão da vida toda. Mas o que isso realmente significa? Por que essa intimação pode mudar o rumo do direito dos aposentados? E quais são os riscos reais por trás desse movimento? Vamos explicar tudo passo a passo. A intimação que balançou os três poderes. O ministro Nunes Marques, relator da ADI 2111, determinou o envio de ofícios oficiais aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Executivo, Arthur Lira, Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, Senado Federal. Esses ofícios foram expedidos em 16 de outubro de 2025 e agora retornaram ao processo com os recibos eletrônicos de entrega, confirmando que as comunicações foram devidamente recebidas, algo semelhante ao antigo aviso de recebimento, AR, usado nos Correios. Em termos práticos, isso significa que os três presidentes foram formalmente intimados e não podem alegar desconhecimento da ação. A dúvida que surge é: o que exatamente o STF quer ouvir deles? A resposta está na própria decisão do ministro Nunes Marques. Ele usou a expressão, para que, querendo, manifestem-se, ou seja, trata-se de uma manifestação facultativa, não obrigatória. Mesmo assim, no universo político, o silêncio tem peso de ouro. Em Brasília, calar-se é responder. Se Lula, Lira e Pacheco não se pronunciarem, o Supremo pode interpretar o silêncio como um aval para restringir o pagamento dos atrasados apenas a um grupo limitado de aposentados. Diferenças entre o tema 1102 e a ADI 2111. É fundamental entender que estamos falando de duas ações distintas, mas profundamente relacionadas. Tema 1102, recurso extraordinário. Julgado e finalizado em 1º de dezembro de 2022, quando o STF decidiu por 6 votos a 5 que o aposentado tem direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa para a sua aposentadoria. Foi uma vitória histórica, reconhecendo que o INSS errou ao aplicar automaticamente a regra de transição da Lei nº 9.876, de 1999, sem considerar os salários anteriores a julho de 1994. ADI 2111. Ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo próprio INSS antes mesmo do julgamento do tema 1102, com o objetivo de declarar obrigatória a aplicação da regra de transição. Em outras palavras, o INSS tentou usar essa ação para anular o direito à revisão da vida toda, e depois de perder no tema 1102, passou a usar a ADI como manobra para limitar os efeitos da decisão. É nessa ADI que agora o ministro Nunes Marques quer ouvir os chefes dos três poderes. O foco não é mais se a revisão é válida, isso já foi decidido. O foco é quem vai receber e a partir de quando. O que está em jogo agora? A modulação dos efeitos. O termo técnico modulação dos efeitos significa que o STF pode restringir o alcance da sua própria decisão. O governo e o INSS querem que apenas quem entrou com a ação até 1º de dezembro de 2022 tenha direito ao pagamento, excluindo milhões de aposentados que ainda não haviam acionado a justiça. Há propostas ainda mais restritivas sendo ventiladas: limitar os pagamentos a quem se aposentou num certo período, excluir completamente os valores atrasados ou até tentar reabrir a discussão do mérito, usando a ADI como atalho para reverter a vitória dos aposentados. É exatamente por isso que o STF quer ouvir Lula, Lira e Pacheco. Eles devem se posicionar sobre os impactos financeiros e políticos da decisão, e isso pode mudar o destino de milhões de brasileiros. Tudo gira em torno da Lei nº 9.776 de 1999, que alterou o cálculo das aposentadorias. Ela criou duas regras. Regra geral, artigo 29 da Lei nº 8.113 de 1991, usa os 80% maiores salários de contribuição de toda a vida laboral do segurado. Regra de transição, artigo 3º da Lei nº 9.776 de 1999, considera apenas os salários a partir de julho de 1994. O problema é que o INSS aplicou a regra de transição de forma automática, prejudicando quem tinha salários altos antes de 1994.
Assim, segurados que contribuíram com valores altos durante décadas foram aposentados com benefícios injustamente baixos. A tese da revisão da vida toda é simples. Cada aposentado deve poder escolher a regra mais vantajosa. Foi isso que o STF confirmou, e é isso que o governo tenta limitar. Um dos argumentos usados para adiar o pagamento é o suposto rombo de 80 bilhões que a revisão traria aos cofres públicos. Mas esse número é altamente contestado por especialistas e institutos previdenciários como o IBDP, que afirmam que o cálculo do governo superestima o impacto. O valor real seria bem menor, já que nem todos os aposentados têm direito à revisão, a prescrição quinquenal, que limita os atrasados a 5 anos, e existe prazo decadencial de 10 anos para pedir a revisão. Ou seja, o argumento do rombo é uma forma de assustar o STF e a opinião pública para impedir o pagamento de um direito já reconhecido. A intimação feita agora coloca os chefes dos 3 poderes diante de uma escolha histórica: ficar do lado da lei e dos aposentados ou do lado do caixa e da omissão. O legislativo poderia e deveria defender a própria lei que criou, lembrando que o objetivo da regra de transição era proteger o segurado e não puni-lo. Mas até o momento, prevalece o silêncio. E esse silêncio custa caro. Enquanto políticos se omitem, milhões de aposentados esperam há quase 3 anos por um direito reconhecido em 2022. Vitória verdadeira não é papel assinado, é dinheiro na conta, benefício corrigido, justiça feita. Os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC somam mais de 40 milhões de brasileiros, uma força social e eleitoral gigantesca. Quando um avô ou uma avó diz, vote em quem defende os aposentados, isso influencia gerações inteiras. Essa causa vai além do dinheiro. É uma questão de dignidade, respeito e confiança. O que o governo e o INSS estão fazendo hoje, usando manobras para não pagar, destrói a credibilidade da Previdência e alimenta a desconfiança dos mais jovens, que já não acreditam que vão se aposentar com dignidade. A intimação de Lula, Lira e Pacheco é um momento decisivo. Eles precisam escolher de que lado estão: do lado da justiça e dos aposentados ou do lado do caixa e da omissão. Nós continuaremos acompanhando cada passo dessa história diretamente de Brasília, cobrando transparência e justiça. E lembrando sempre, vitória real é benefício pago, é direito respeitado, é dignidade devolvida. Deixe aqui nos comentários a frase "revisão da vida toda já". Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ajude a levar essa mensagem a mais brasileiros. Que Deus abençoe você, sua família e todos os aposentados do Brasil. Até a próxima, aqui no EJS Notícias.